Pessoal, olha só, nesse vídeo eu queria mostrar para vocês aqui, né, como que funciona o gráfico da função tangente aqui no GeoGebra, tá? Como eu sempre falo, eu acho importante a gente fazer essa amostra aqui, porque você consegue visualizar bem o que está acontecendo, né, com o gráfico da função. Então, olha só, a mesma coisa que a gente viu e que eu já falei, né, quando eu mostrei aqui, para a função seno e para a função cosseno, na função tangente, o A, o B, o C e o D faz a mesma coisa, tá? Não muda nada. Mas eu quis trazer aqui para mostrar para vocês como é que acontece de fato, tá? Mas acontece do mesmo jeito. Assim como na função seno e na função cosseno, o B e o C não pode ser zero. Olha só o que acontece. Ó, eu vou botar aqui o B para o zero. Ó, deixa de ser uma função trigonométrica, né? Por quê? Porque, ó, o zero, não sei se está acompanhando aqui a bolinha em vermelho, ó. Se o b for zero, vai ficar zero vezes a tangente de 1 vezes x. E tudo aqui tem uma multiplicação. Então, dentro de uma multiplicação que tem um zero, vai anular tudo, vai dar tudo zero. E a função do tipo f de x igual a zero é uma função constante, não é uma função trigonométrica. Então, por isso que o b tem que ser diferente de zero. O c também não pode ser zero, ó. Porque se o c for zero, ó, você tem aqui tangente de zero vezes x e o resultado vezes 1. Quanto é que é zero vezes 1? Zero. E a função f de x igual a zero é uma função constante. Então, b e o c não pode ser zero, assim como na função seno e na função cosseno que a gente já tinha visto antes, certo? Os únicos que podem ser zero é o a e o b. Então, aqui a gente tem a função elementar do tipo f de x igual a tangente de x, certo? Aqui o c vale 1 e o b também vale 1. É a mesma coisa que eu falar tangente de x, certo? Então, ó, eu vou movimentar o a. O que que o a fazia na função seno e na função cosseno? Ele movimentava a função em relação ao eixo y. Vamos ver se acontece isso aqui também, ó. Olha lá. A função está subindo, né, ó. Ela sobe e desce em relação ao eixo y. Então, sim, o a também na função tangente, né, ó, ele movimenta a função para cima ou para baixo em relação ao eixo y, certo? Vou voltar ele para o zero. Vamos ver o que que o b faz. O que que o b fazia na função seno e na função cosseno? Ele aumentava a amplitude, né? Só que aqui na função tangente não tem amplitude. O que tem é essa curvinha aqui, ó. Tá vendo? Essa curvinha que tem aqui. E você vai ver que ela vai diminuir conforme eu aumento o b, ó. Conforme eu diminuo o b, né? Aqui ela acontece para o lado contrário, quando você bota o b para o lado negativo. É o mesmo processo, só que ela fica ao contrário, né? Então, conforme você aumenta o b, diminui essa curvinha, né? Ó, lembrando que ela nunca vai ser uma reta. Mesmo que o b seja 1 bilhão, vai parecer uma reta, mas nunca vai ser uma reta, certo? Então, o B, ele faz isso. Ele movimenta ali, ele diminui essa curvinha que tem aqui, certo? Como na função tangente não tem amplitude, assim como tinha na função seno e na função cosseno, ele diminui essa curvinha. Lembra o que, que o C fazia na função seno e na função cosseno? Ele fazia o que com a função? Ou comprimia a função ou expandia a função. Quando que ele comprimia a função? Quando C aumentava, né? Quando o módulo de C era maior que 1. Quando que ele comprimia? Quando o C diminuía. Vamos ver se é verdade? Aumentando o C, ó, a função vai se comprimindo cada vez mais. Quando você diminui o C para o lado contrário, acontece a mesma coisa, só que ao contrário. Tá? Ó, a função muda aí de lado. Mas conforme você aumenta o C, a função vai se comprimindo, certo? E o D? O que, que o D fazia mesmo na função seno e na função cosseno? Movimentava a função em relação ao eixo X, né? Ela ia para a direita ou para a esquerda.
vamos ver se acontece isso aqui, ó. Quando você movimenta o D, ó, ela está indo para onde? Para a esquerda. Quando você diminui, ela vai para a direita, certo? Ó. E quando troca, acontece a mesma coisa, né? Ó, quando troca o sinal aqui, só faz ela ir para a direita ou para a esquerda. Assim como o A, né? Quando o A é positivo ou negativo, também não influencia em nada. Só faz ir para a direita ou para a esquerda. O que a gente conclui com isso, então? Que tanto na função seno, quanto na função cosseno, quanto na função tangente, o A, o B, o C e o D têm as mesmas funções. O A é para pegar a função e movimentar em relação ao eixo Y, para cima ou para baixo, certo? O B tem a ver com a amplitude, lá na função seno e na função cosseno, só que aqui ele serve para diminuir essa curvinha que tem aqui. O C, ele comprime ou expande a função, e o D movimenta a função em relação ao eixo X, para a direita ou para a esquerda, certo? É isso aí que as letras fazem aqui, tem a ver com a função. Tranquilo? Então, é isso. Muito obrigado aí por quem assistiu o vídeo até aqui.